Juízes, capítulo 17. Havia um homem chamado Mica, na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram roubadas, pelas quais me fizeste ouvir maldições, estão comigo, eu as peguei. Então ela disse: Que o Senhor te abençoe, meu filho. E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Mas ela disse: Dedico solenemente minha prata ao Senhor para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Por isso eu te devolvo a prata. Quando ele restituiu as moedas à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Ele fez delas uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que ficaram na casa de Mica. Esse homem, Mica, tinha um santuário e fez um colete sacerdotal e alguns ídolos da família, e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita, de Belém de Judá, da família de Judá, passava por aquela região. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para encontrar lugar para morar. Quando passava pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica, e este lhe perguntou: De onde vens? Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou procurando um lugar para morar. Então Mica lhe disse: Fica comigo e sê o meu pai e sacerdote, e te darei 10 moedas de prata por ano, roupas e sustento. O levita entrou e aceitou ficar com aquele homem, e tornou-se como um de seus filhos. Mica consagrou o levita, e o jovem lhe serviu como sacerdote e ficou em sua casa. Então Mica declarou: Agora sei que o Senhor me fará bem, pois tenho um levita como sacerdote. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança entre as tribos de Israel. Os homens de Dan enviaram 5 homens valentes, escolhidos entre o povo de Zorá e Estaol, para espionar e reconhecer a terra. E lhes disseram: Ide e reconhecei a terra. Quando os homens chegaram à região montanhosa de Efraim, foram à casa de Mica e passaram a noite ali. Ao se aproximarem da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Foram a ele e lhe perguntaram: Quem te trouxe para cá? Que estás fazendo aqui? Por que estás aqui? E ele lhes contou o que Mica havia feito por ele. Ele me contratou e eu lhe sirvo como sacerdote. Então lhe disseram: Consulta Deus para que saibamos se a nossa viagem será bem-sucedida. E o sacerdote lhes respondeu: Ide em paz. A vossa viagem é do Senhor. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança como sidônios, despreocupado e tranquilo. Era um povo próspero, pois nada faltava naquela terra. Não tinham relações com os sidônios nem com outro povo. Em seguida, voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, que lhes perguntaram: Que nos dizeis? Eles responderam: Levantai-vos, e vamos atacá-los, pois examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós ficareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos para tomar posse desta terra. Quando chegardes lá, achareis um povo despreocupado, e a terra é muito espaçosa. Deus entregou nas vossas mãos um lugar onde não falta nada do que há na terra. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e Estaol com armas de guerra, e subiram e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá. Por isso, o lugar ficou conhecido como Maanedã até hoje, e está localizado a oeste de Quiriate-Jearim. Dali foram à região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que haviam ido espionar a terra de Laís perguntaram a seus irmãos: Por acaso sabeis que naquelas casas há um colete sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Pensai bem no que fareis. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o cumprimentaram. E os 600 homens da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, com suas armas de guerra. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal,
enquanto o sacerdote e os 600 homens armados estavam à porta. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: "Que estáis fazendo?" E eles lhe responderam: "Silêncio! Põe a mão sobre a boca, vem conosco, e sê o nosso pai e sacerdote. O que é melhor para ti? Ser sacerdote só da casa de um homem, ou de uma tribo e de um clã em Israel?" Então o sacerdote ficou muito contente e pegou o colete sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou aos homens. Assim, viraram-se e partiram, colocando diante de si os filhos, o gado e os bens. Quando já estavam longe da casa de Mica, os homens das casas vizinhas a dele se ajuntaram e alcançaram os homens de Dan. E gritaram aos homens de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: "Que houve? Por que vens com tanta gente?" Então ele respondeu: "Tomastes os meus deuses e o meu sacerdote e partistes. Agora, o que me sobrou? E ainda perguntais: que houve?" Mas os homens de Dan lhe disseram: "Que não se ouça a tua voz entre nós, para que homens violentos não se lancem sobre vós e percas a vida, juntamente com os da tua casa." Assim, os homens de Dan seguiram o seu caminho. Quando Mica viu que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram os objetos que Mica havia feito e o sacerdote a Laís, onde habitava um povo despreocupado e tranquilo. Então, mataram todos ao fio da espada e incendiaram a cidade. E ninguém os livrou, pois estavam longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. A cidade estava situada no vale junto a Bet-Reob. Depois dessas coisas, reconstruíram a cidade e habitaram nela, dando-lhe o nome de Dan, segundo o nome de seu antepassado Dan, filho de Israel. Anteriormente o nome da cidade era Laís. Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até a ida do povo para o cativeiro. Deste modo, estabeleceram para si a imagem esculpida feita por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló.